Maravilhoso, os irmãos vivam em união. Bom e bom, maravilhoso, os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão. Estava falando. Boa tarde, queridos amigos, queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa classe bíblica. Estamos chegando ao nosso 14º encontro. Realmente, já aprendemos muito sobre a Bíblia, temos muito mais a aprender, ok? E que você fique aí conosco, tudo bem? Já convido você que dê sua boa tarde aqui no Face da classe bíblica, aqui da Igreja da Freguesia do Ó, no YouTube. E além disso, compartilhe esse link com seus amigos, parentes, todos aqueles que querem aprender da Bíblia. Aqui é um estudo sério e dirigido da Bíblia, e você vem aprender conosco. Temos muito ainda a aprender. E, claro, eu estou sozinho aqui, além de nossa equipe técnica aqui nos ajudando, como sempre, temos nosso professor Denilson. Boa tarde, professor Denilson, tudo bem? Boa tarde, professor Jaime. Que alegria estarmos aqui reunidos novamente, nesta tarde de sábado, para continuarmos os nossos estudos sobre a Bíblia. Como é gostoso aprender sobre a Bíblia. Cada momento a gente vai vendo coisas novas, situações que a gente não entendia, passamos a entender. E também estamos atingindo, neste momento aqui, a metade dos nossos estudos. As coisas estão progredindo e vocês estão cada vez aprendendo mais. Em razão disso, e como nós combinamos, nós sempre, para estudarmos a Bíblia, devemos fazer uma oração. Pedir a presença do Espírito de Deus aqui conosco, para que nós possamos compreender melhor os ensinamentos que estão guardados para nós nesse livro maravilhoso. Você aí onde você está, não se preocupe, apenas curve a sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Santo e amorável Deus que estás nos céus, somos muito gratos a Ti pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo com toda a dificuldade que estamos vivendo neste mundo tão confuso e com tantos problemas, nós temos a oportunidade de nos unirmos em união, em coração e, acima de tudo, em busca da verdade que está na Tua Santa Palavra. Esteja conosco aqui, Senhor, nos ilumine a todos nós, professores, alunos, equipe técnica, todos os que estão diretamente envolvidos, para que nós possamos sair daqui seguramente entendendo um pouco mais da sua santa palavra de Deus. É isso que nós, neste momento, lhe rogamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Obrigado, professor Denilson, pela oração. Já temos pessoas aqui acompanhando, né, professor Denilson? Já temos. Boa tarde aqui. Pode falar para a gente, Denilson, quem está acompanhando a gente já? Olha, o Fernando Veríssimo está aqui com a gente, é um amigo. O Fernando trabalha na área de segurança e é uma pessoa que está sempre interessada e tem vibrado aí com os conhecimentos adquiridos. A Ariana Lima Barbosa está dando um feliz sábado. Nosso querido professor Túlio Rocha está aqui dando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Túlio. O Enio Silva, amém. Opa, o Francisco Assis. Francisco, que bacana que você está aqui conosco, colega de trabalho do nosso professor aqui comigo. Que bacana, Francisco, seja bem-vindo. Temos o Denis Santana, que também está conosco. A minha mãezinha lá em São Carlos, com quase 95 anos, que se empolga. Ela já leu a Bíblia mais de 50 vezes, era uma professora de estudos bíblicos também, mas quer estar sempre com a gente aqui para aprender um pouquinho mais. A Ana Helena está conosco e tantos outros que estão aqui também, na medida que forem se achegando um pouquinho mais para frente, professor Jaime, nós vamos mencionando. Muito bem. Já demos aqui nosso oi, você vai entrando aí, vai compartilhando. Não esquecendo, queridos, que todo esse estudo aqui é baseado no Guia de Estudos Ouvindo a Voz de Deus, ok? E caso você
queira receber com antecedência as lições, deixe o seu recado aí nos comentários, que nós enviaremos para você as lições das próximas semanas, e assim você já vai estudando, aprendendo mais da Bíblia e vindo aqui na live para tirar as dúvidas. Muito bem, queridos. Então, vamos aqui rapidamente fazer uma breve recapitulação do que falamos no sábado passado, na lição número 13, sobre o juízo. Tá? Vou pedir para que a nossa equipe siga aqui a apresentação dos slides, onde nós vamos, em um único slide, fazer um breve resumo do que falamos na lição passada sobre o juízo. Então, relembrando isso mesmo, nós vimos, então, no sábado passado, que após sua ascensão, Jesus ele foi atuar no santuário do céu, que até então era uma cópia do terrestre que existia ali na época de Jesus. E no momento em que Jesus foi crucificado, o véu do altar que separava o santo do santíssimo rasgou de cima para baixo, indicando o que, queridos? Que não haveria mais a necessidade de sacrifícios de animais, pois Cristo foi e é o sacrifício perfeito, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. E a partir também, dentro desse contexto, queridos, estava também no meio de tudo isso uma grande profecia, uma das maiores profecias da Bíblia, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs, o qual nós vimos ali no sábado passado. Caso você não tenha assistido, acesse o nosso Face da classe bíblica, ali está a gravação que fizemos, no qual nós explicamos que essa profecia, iniciada há muito tempo atrás, culminava exatamente ali em todas as profecias referentes à vinda, ao batismo, à morte de Jesus, à pregação do Evangelho a todo o planeta, até chegarmos finalmente ao ano de 1844, onde a partir dessa data, mais exatamente 22 de outubro de 1844, iniciou-se o juízo, o juízo investigativo, onde se abriram os livros e começou o julgamento. Então, mais ou menos 175 anos já começou esse processo, ok? Estão sendo passados os nomes, a começar pelos da casa de Deus, ok? Aqueles que aceitaram Jesus, que hoje estão descansando, em um breve momento, um dado momento, um pouquinho antes da volta de Jesus, nós vivos também seremos julgados, ok? Bom, queridos, vamos então entrar realmente no tema em si. Aliás, bem lembrado aqui, volta um pouquinho aqui, muito obrigado. Não esquecendo também que o juízo também é dividido em 3 fases, que é o investigativo, o comprovativo e o executivo. O investigativo, como já falei, começou em 1844, está acontecendo até hoje. O de comprovação vai acontecer ali após ou durante os 1000 anos, ok? Os salvos vão abrir os livros e validar a sentença final daqueles que foram salvos e daqueles que foram, infelizmente, não foram salvos. E o de execução é o grande final, aquele grande finale onde Jesus, vindo das nuvens dos céus ali, a Nova Jerusalém, descendo dos céus, e naquele momento, então, nós já falamos isso numa live passada, será ali a Nova Jerusalém, o Satanás, os seus anjos e as pessoas más serão ressuscitadas, contemplarão a cidade, tentarão invadir a cidade. Nesse momento, quando eles tentarem fazer isso, descerá fogo do céu e consumirá todos. E esse mesmo fogo purificará a terra, e aí se tornará o lar dos salvos, o lar dos santos, para todos sempre. Então, esse é o juízo executivo que a Bíblia fala. Então, como está escrito aqui, todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. Mas se você está em Cristo, como nós falamos no sábado passado, se você está seguro em Jesus, confia nele, ele será o seu advogado. E como confortante, não é, professor Denilson, nós temos, ao mesmo tempo, o juiz, temos esse mesmo juiz ser advogado. Ele vai defender a nossa causa e estará ao nosso lado. Mas para que isso seja possível, é necessário que você entregue sua vida, o seu coração a Jesus. Amém. Ok? Então, vamos então ao tema de hoje, ok? Hoje vamos introduzir um tema que vai se estender até a próxima live, tá? Então, esse aqui é o início, ok? O professor Denilson vai seguir no próximo sábado com o professor Túlio mais sobre a questão das leis na Bíblia, tá bom?
E eu vou começar aqui fazendo uma pergunta aqui para o Sr. Denilson. O Sr. Denilson, ele tem uma atividade muito interessante, que é a administração de condomínios, né? Imagino que é uma atividade árdua, uma atividade que demanda bastante esforço, bastante tempo, mas eu queria perguntar a questão das leis. Sr. Denilson, é importante ter regras, ter leis dentro de condomínios, por exemplo? Vou colocar aqui no nosso exemplo prático, da nossa vida, do nosso dia a dia. Qual que é a importância de termos leis e regras em um local cheio de famílias, cheio de pessoas que trabalham lá dentro, outros que não trabalham, de crianças, de idosos, enfim, é praticamente uma cidade, um bairro, uma vila. Como funciona esse processo, Sr. Denilson? Professor Jaime, essa pergunta é muito interessante, não é? Porque hoje, somente na região da Grande São Paulo, nós temos 170 mil condomínios, não é? E isso cada dia cresce mais, cada vez as pessoas moram menos em casas e mais em apartamentos. Então, o que acontece é que existem condomínios pequenos, existem condomínios médios, grandes e existem condomínios gigantes, condomínios até com mais de 2.000 apartamentos. Então, vocês imaginem se em um destes condomínios, quaisquer que seja o tamanho dele, não ocorrerem regras, normas e leis as quais as pessoas que ali vivem devem cumprir, né? Então, uma pessoa quer dormir cedo, a outra quer fazer uma festa até de madrugada. Uma pessoa não quer se preocupar em levar convidados para a piscina e leva lá meia dúzia de convidados e quase que ocupa a piscina inteira e os condôminos não podem usar. Outros querem privacidade. Então, é uma equação muito difícil de ser atingida, mas que é necessária. Então, o condomínio possui um regulamento interno, ou regimento interno, como acharem melhor, e possui uma convenção. Ambos documentos registrados em cartório. Então, as pessoas devem seguir estas normas e leis, no sentido de quê? De que prevaleça a responsabilidade e a vontade da maioria, não da minoria, né? Existem pessoas que trocam o dia pela noite, então fazem barulho de noite, mas a maior parte das pessoas dorme de noite e trabalha de dia. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de pessoas que ocupam o condomínio. Então, para isso existem todas essas regras e normas. E eu tenho certeza, finalizando, professor Jaime, e até dizendo que se não houvessem estas leis, né, estas normas, estas regras, dificilmente um condomínio teria condição de existir, porque as pessoas não se respeitariam umas às outras, cada um faria o que quisesse e, consequentemente, viraria uma bagunça total o condomínio. Muito bem, obrigado, professor Denilson, que ótima explicação, olha, informações realmente interessantes. Eu não sabia que tinha tanta gente morando assim em condomínios, né? Eu moro em casa, então não sabia desse dado, realmente muito interessante. E colocando isso agora no conceito bíblico, será que a Bíblia também segue a mesma linha? Com certeza, com certeza. Então, professor Jaime, se me permite, né? Sim. Tudo que nós estudamos até agora na Bíblia, né? A criação, a organização do santuário e tantas outras coisas, o próprio processo do juízo que nós estudamos a semana passada, se Deus não fosse um Deus de ordem, de organização, de preocupação com todos, seguramente ele não teria leis. Mas como ele não é assim, e ele já deu provas mais do que suficientes para nós, né, de que ele é um Deus de ordem, de organização, que se preocupa com todos, seguramente eu creio que ele fez as leis, sim. Com certeza, professor Denilson. Se não fossem as leis, a própria Bíblia não existia. A Bíblia, especialmente o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, é que onde contém o maior número de instruções ou regras ou leis que regem, que regiam o povo naquela época e nos rege até hoje, inclusive, né? Vamos entrar um pouco Sem mais dúvida desse assunto em nossos dias. Interessante, professor Denilson, que a palavra lei, no original, ela significa Torá.
Torá. E você já, mas tá bom, lei significa Torá, mas o que significa Torá, né? Interessante. Torá, a palavra Torá vem do termo original de ordem, instrução, lei ou livro ou livros da lei. Então, a partir do conceito original da palavra lei, você já consegue aí ter uma dimensão, queridos alunos, do que isso representa e o quão importante é a lei em nossas vidas. Inclusive, né, professor, às vezes você está lendo, estudando a Bíblia, aparece a palavra lei lá, né? Ela está se referindo justamente a esse Torá, né? Está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia. Exatamente. Então, nós vamos aqui começar, então, o nosso estudo aqui, logo na pergunta 1, vou pedir que a equipe que projete para a gente, e a gente, na pergunta do nosso guia de estudos, já vai aqui descrever os tipos de lei que existe na Bíblia, tá? São muitos detalhes, vamos aqui comentar de uma forma bem genérica, e em algumas delas vamos entrar com mais detalhes nas próximas lições, tá bom? Então, eu vou pedir a sua paciência, que você diminua a sua ansiedade em conhecer da Bíblia, isso é muito bom, mas segura aí, nós vamos começar a trabalhar esse assunto a partir de hoje, dos próximos estudos, tá bom? Então, nós vamos aqui ver pela Bíblia como se originou essas leis e como elas impactam, influenciam a minha e a sua vida, ok? Professor Jaime, interessante, né? Diferente das outras lições que nós estudamos até aqui, essa lição, o material que vocês têm aí para estudar, ele trouxe uma quantidade grande de capítulos da Bíblia para serem estudados, não é? Verdade. E é bacana que, relendo esses capítulos, a gente vê com detalhes tão interessantes que nós vamos discutir aqui. O professor Jaime tem uma apresentação aqui muito especial para mostrar para vocês. A gente percebe como as coisas eram feitas e como muitas destas leis que foram criadas, elas são mais atuais até do que muitas das que estão criadas pelo ser humano por aí hoje. Verdade, professor Denilson. Tanto é que na pergunta vocês estão vendo aí que a primeira lei que nós encontramos na Bíblia, né, o nosso estudo citou o Êxodo 21, capítulo 21 e capítulo 22. Mas em outros livros dentro do Pentateuco, né, que seria Gênesis, Deuteronômio, Levíticos, e assim vai, Êxodo, inclusive, nós encontramos algumas leis que ali bem descritas, quando as pessoas fazem no bíblico, né, professor Denilson, tem uma tanta dificuldade em ler esses livros, porque são tantas diretrizes, muita coisa, né? São tantas genealogias, né, pai, filho, netos e tataranetos, que fica até um pouco cansativo a leitura, mas se você que gosta de história, você que gosta de lei mesmo, da área de advocacia em geral, ela é muito preciosa, tá? E convido você que depois, com o tempo, lê esses capítulos e o Pentateuco, inclusive, para você descobrir ainda mais coisas interessantes que muitos estudiosos da Bíblia não revelam para você, né? Então, nesse primeiro contexto aqui, vamos falar um pouquinho sobre as leis civis. Vamos lá, professor Denilson, pode falar. Existe um escritor do primeiro século da nossa era, chamado Flávio Joséfo, né? É um escritor que, inclusive, foi testemunha ocular da destruição do templo, né, de Jerusalém, no ano 70, pelos romanos. E ele conta toda a história do povo hebreu, desde a criação até esse momento muito complicado que eles passaram. E é interessante que eu estou lendo esse livro com a minha esposa, e também tem lá essa parte toda dessas leis civis e tudo um pouco difíceis de entender. E a minha esposa falou, não, mas isso aí não está na Bíblia. Eu falei, olha, vamos lá olhar, vamos verificar na Bíblia. E a gente olhando depois, verificando realmente o que ele enfatiza e até explica, por ser um historiador, né? O Flávio José, por ser um historiador, ele amplia a informação a respeito dessas leis, estão realmente na Bíblia. Né? Que coisa bacana, quer dizer, a própria história, como você mencionou, confirmando as coisas que estão escritas na Bíblia. Muito bem, mais um motivo aí para você tomar como base esse livro sagrado na sua vida e na vida da sua família, né? Então, por exemplo, aqui, queridos, para aqueles que não conhecem, as leis civis envolvem as leis de ordem, né? Então, todas as leis se colocam a ordem
em determinado grupo, sociedade, ou cultura, ou religião, seja ela qual for. E a gente vai perceber que dentro das leis civis, ali em Êxodo 21, 22, em outros livros, dentro dos 5 livros, primeiros 5 livros da Bíblia, nós encontramos muitas, mas muitas orientações diretamente de Deus para o seu povo. Mas por que isso? Pode ser leis até mais simples, até mais complexas. Professor Denilson, a gente percebe lá no começo da Bíblia que o povo escolhido de Deus foi um povo escravo. Por mais de 400 anos, o povo escolhido de Deus foi escravo do povo do Egito. E eles eram tratados, pessoal, como pior do que animais. De carregar pedras, de fazer serviços altamente complexos, difíceis, que morriam, matavam pessoas, deixavam eles enfermos. E quando Deus libertou esse povo não sabia nada. Eram como crianças, eram como bebês. E aí reinou por muitos anos o que nós chamamos de teocracia, que é exatamente Deus governando diretamente o povo. Não existia um rei, não existia um presidente, como hoje existe nas diversas culturas e sociedades de todo o nosso país, inclusive fora dele, em outros continentes e países. Era Deus que determinava tudo. Então Moisés ali, Abraão, foi, digamos, um dos representantes de Deus naqueles povos, naquele povo específico, dando as orientações mais básicas que você possa imaginar. Tá? E nesse compêndio aqui, Êxodo, em Levíticos, em Números, nós encontramos coisas muito preciosas, principalmente que até hoje são aplicadas em nossas leis, como direito constitucional, direito civil, direito penal, direito tributário e até direito de trabalho. Olha que coisa interessante. Não é? Vou dar um exemplo aqui bem rápido, queridos, para a gente ter uma ideia de como que isso é importante. Eu vou citar aqui, não está nos slides, tá bom? Está aqui na minha Bíblia, está aqui no estudo rapidamente que eu fiz. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 22, verso 8, nós encontramos uma passagem que, ao você ler essa passagem, parece um pouco vaga, parece um pouco sem sentido. Você vai entender o sentido dessa passagem. O livro de Deuteronômio 22, 8, nós encontramos ali Moisés orientando o povo no seguinte aspecto. Vou ler com vocês aqui na linguagem de hoje, tá? Mas vai ter a tradução também correta aí, projetada para vocês. Diz assim: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Parece algo óbvio, né, professor? Você vai construir uma casa, um terraço, tem que fazer um parapeito para que uma visita, uma criança não tropece, no caso do acidente, ela não caia desse local. Até aí tudo bem. Essa é uma lei, né? Deuteronômio, na época de Moisés, muitos anos atrás. E será que tem a ver com nossos dias hoje? Tem tudo a ver. Sabe onde está escrito isso também, além da Bíblia, que muitos acham que não vale mais? Está aqui no artigo 186 do Código Civil, que diz assim: aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Isso aí, né? Outro exemplo bem prático aqui. Professor, só para você não passar para o próximo exemplo. Todas as regras, normas e leis de condomínio têm esse item também. Olha que interessante. Porque os condôminos, eventualmente, por boa vontade ou má fé, acabam jogando alguma coisa pela janela ou pela varanda. E aquilo, às vezes, pode machucar a pessoa que está lá embaixo. Às vezes é uma ferramenta, né, que cai lá embaixo. Então, vocês notem como isso é atual, que foi escrito há milhares de anos e hoje está inserido em tudo que nós temos convivência, nas normas dos condomínios e no nosso Código Civil brasileiro. Olha que interessante, gente. Outro bem rapidinho aqui, bem básico, que está inclusive na lei moral, que vamos falar mais à frente, né? Muito simples. Não matarás. Está em Êxodo capítulo 20, verso 13. Está escrito esse mandamento: não matarás. E onde nós encontramos isso na nossa lei? No Código Penal, artigo 12. Homicídio simples, matar alguém. Perfeito. Então, esse aqui, eu só dei 2 exemplos. Eu tenho mais outros 4 ou 5 aqui, para mostrar para vocês de que a Bíblia é tão atual como você imagina.
e que muitas leis que alguns dizem fora, alguns grandes estudiosos da Bíblia dizem aí que não são mais válidos, mas são válidos, estão na Constituição, estão em diversos códigos, que essa pessoa deveria inclusive seguir, porque se ela não seguir isso, ela pode ser duramente penalizada. É verdade, tanto pelas leis dos homens como pela lei de Deus. Muito bem, professor Denilson, muito bem. Então, queridos, percebam que ela está bem interessante. Então, fique aí, compartilhe com seus amigos. Vamos seguir aqui. E esse é o primeiro, um dos tipos de lei, tá? As leis civis, leis de proteção para a regeneração de Israel. O segundo tipo de lei, antes disso, professor Denilson, tem um comentário aqui. Não, é só para a gente atualizar aqui as pessoas que estão conosco, professor, desculpe aí se eu lhe interrompi. Né? A Paula Matos está aqui, muitos deles desejando um feliz sábado, nós retribuímos também. Gernita Moura Souza, a nossa secretária, que tudo que vocês recebem aí tão organizado, tudo funcionando, a Jô Campos. Jô, feliz sábado para você também, que bom que você está aqui. A Zilda Liberato, a esposa do nosso professor Jaime, aqui a Suelen, está conosco. A Magali Valverde, a Tânia Regina Maurício, todos desejando um feliz sábado. A Sabrina Meira Magela, Almir Petralha, Reginaldo Luca Fernandes, e os demais que estão chegando aqui para estarem conosco nesse estudo. Muito bem, muito bem. Obrigado, Denilson, pela lembrança. Você aí, continuando seu boa tarde, seu feliz sábado e compartilhe essa live, né? Então, professor Denilson, continuando aqui, nós percebemos que os dois primeiros tipos de lei entram no grande grupo, professor Denilson, das leis não universais, ok? Correto. São as leis civis, que nós já acabamos de falar, e agora entramos numa segunda tipo de lei, que são as leis cerimoniais. Nós encontramos ali em Levíticos, do capítulo 1 ao capítulo 4, e alguns outros pedacinhos ao longo da Bíblia, tá? O que são leis cerimoniais? Tem a palavra cerimônia, né? Ali está intrínseca nisso, né? Essas leis, queridos alunos, são as leis que nós encontramos em todo o procedimento de ações dentro do santuário terrestre. Tivemos na última aula, né, penúltima, aula número 12, o professor Denilson aqui explicou para vocês como funcionava ali o santuário. É verdade. Com todas as suas práticas, algumas de suas práticas, são muitos detalhes ali que não dá tempo de comentarmos aqui todos eles, tá? Mas todas essas regras, às vezes, envolvia ali o ato de sacrifício de animais, ofertas de animais específicas ali para o santuário, ok? Como nós já estudamos, tudo isso é uma sombra, né, do sacrifício perfeito feito por Jesus, anos à frente de tudo isso. Então, queridos, gravem bem esse conceito, vamos voltar a falar um pouco mais dele nas próximas perguntas, tá? Então, todas aquelas regras de como o sacerdote se vestia, quando ele tinha que entrar nesse compartimento, no primeiro compartimento, quando ele tinha que entrar no segundo compartimento, como tinha que se lavar, como sacrificar os animais. Exato. Os tempos determinados que eles tinham de executar, fazer as festas, preparar também todo o ritual, tudo isso está dentro do conjunto de leis cerimoniais, ok? Nós vamos, aguenta aí, caso você tenha alguma pergunta, vamos entrar em mais detalhes daqui a pouquinho, tá bom? O terceiro tipo de lei que nós encontramos, agora já entramos aqui, professor Denilson, num grande grupo chamado de leis universais, tá? Por que leis universais? São leis, queridos, que existiam, existem e sempre vão existir. São leis imutáveis. E dentro desse compêndio de leis universais, nós encontramos as leis de saúde, tá bom? O que seriam as leis de saúde? São todas as leis que Deus determinou, escritas ali, principalmente em Levíticos 11, também temos alguma coisa em Deuteronômio também sobre isso, que fala daquilo que Deus oferece para os seus filhos, para o bem-estar, para a sua felicidade, de como ele deve se portar, de como ele deve se alimentar, de como deve viver a sua vida aqui nessa terra, tá bom? Nós teremos também, queridos alunos, um estudo específico também sobre essas leis de saúde. Nós vamos aqui só dar uma passada bem rápida sobre esse conceito. Ele tem também muitos detalhes, mas também mostra, queridos, um detalhe muito interessante, o cuidado que Deus tem para com seus filhos. Um exemplo prático
que não está em Levíticos 11, mas também está em Êxodo, mas também é válido em nossos dias, como eu disse anteriormente, o povo de Israel, professor Demilson, eles eram praticamente totalmente escravos do Egito, eles não sabiam nada. E, inclusive, Deus teve que ensiná-los a um exemplo, por exemplo. Caso precisassem fazer suas necessidades, Deus orientou, olha, pegue uma pá, se isole do acampamento, faça uma necessidade e cave um buraquinho, enterre ali e volte para o seu povo. Impressionante. Parece algo simples, né? Mas eles fazendo isso evitaria pestes, evitariam vírus, contaminações, como hoje nós estamos tendo aí por tantas coisas. Por quê? Porque Deus cuida do seu povo, Deus cuida dos seus filhos. São lições simples, mas preciosas para o nosso bem-estar. Então Deus pesa muito pela sua saúde, sabia disso? E quer que você também viva bem e com saúde. E se nós cumpríssemos essas leis de saúde com mais atenção, não é, em relação a tudo que está orientado na palavra de Deus, seguramente o mundo seria melhor, nós teríamos menos doenças, as pessoas seriam mais saudáveis, não é? Então, como o professor Jaime disse, nós estamos na lição 14, na lição 18, nós vamos ter uma lição só sobre as leis de saúde. Vai ser uma lição muito importante, muito bacana de nós estudarmos juntos. Não perca, hein? Então, estamos esperando você aí nas próximas lives. E, finalmente, o quarto tipo de lei, que está em Êxodo, capítulo 20, versos de 13 a 17, a lei moral, né, que expressa o caráter, né, a verdade de Deus. Por que lei moral? Refere-se aqui, professor Demilson, à moralidade, ou seja, são leis, de novo, dentro do grupo de leis universais que não mudam. São leis que expressam como Deus quer que você faça, da forma correta, que você viva bem, viva mais e viva melhor. A lei dos 10 mandamentos está escritas pelo dedo de Deus ali em 2 tábuas de pedra, entregues ali por Moisés, de Deus para Moisés, em Êxodo capítulo 31, verso 18. Então, de novo, esse quarto tipo de lei, no próximo sábado, o professor Demilson, o professor Túlio, entrará em detalhes da lei moral, vai explicar com detalhes cada um desses 10 mandamentos, tá bom? Para que você aprenda e conheça mais da Bíblia, ok? Professor Jaime, olha, temos aqui o Reginaldo Luca Fernandes nos assistindo, o querido amigo Renato Pereira dos Santos, da comunidade da Lapa, né? E o professor Túlio está nos lembrando aqui, não esqueçam de fazer perguntas. Se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, dar alguma sugestão, podem incluir as perguntas de vocês aqui, tá? E inclusive o Reginaldo disse que ele está assistindo pelo YouTube. Então são opções que existem aí para vocês, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Muito bem, obrigado, professor Demilson. Vamos então à pergunta 2, então, do nosso guia de estudos, que agora reflete um pouco a lição número 12 que nós fizemos já há algum tempo aqui em nossa live. A pergunta 2 falou assim: a lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Então, como era o santuário? Então, vamos rapidamente relembrar como era o santuário, para a gente contextualizar dentro da questão das leis na Bíblia. Então, em Hebreus, capítulo 9, versos 1 a 5, nós encontramos ali as seguintes palavras inspiradas de Deus. Diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia ao altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Então, queridos, em Hebreus 9, de 1 a 5, explicou aqui de uma forma bem sucinta aquilo que nós já falamos. Vamos aqui relembrar e colocar verdadeiro ou falso aqui na pergunta 2, lembrando a vocês de como era o santuário terrestre. Então, vamos ver aqui. O santuário então era composto de 2 partes, ou praticamente 2 cômodos, né? O lugar santo e o lugar santíssimo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Esse é verdadeiro.
E dentro desse local, chamado santuário, ele tinha um pátio e era um lugar reservado para o povo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então a gente percebe aqui que o povo não adentrava, né, professor Ao Denilson? Santo e ao Santíssimo. Não adentrava. Quem Não adentrava? Quem adentrava? No Santo, o sacerdote, e no Santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. Muito bem, professor Denilson, muito bem lembrado. Então, o povo só chegava no pátio, ou seja, a área cercada um pouco antes ali do primeiro compartimento. Para o quê? Aí tem um comentário, o último comentário aqui. O ritual do santuário era regido pela lei cerimonial, verdadeiro. Então, o povo ali chegava até o pátio trazendo a sua oferta, no caso, o seu animalzinho, para que fizesse todo o trabalho de sacrifício desse animal e oferenda a Deus com o perdão dos pecados. Professor Jaime, por que hoje, nós já falamos sobre isso, mas vamos reforçar, por que hoje, então, nós não temos a continuidade desse processo? Muito bem, muito boa pergunta, professor Denilson. Aliás, isso deveria, né, para algumas pessoas seja até um pouco difícil entender, mas por que existia todo esse processo e hoje não existe mais? Esse processo começou ali a partir de Caim e Abel, né, ser executado até um pouco tempo antes da crucificação de Jesus, representando o quê? Que tudo aquele ritual, todo esse processo simbolizava a única coisa: a salvação do homem por meio do sacrifício expiatório do sangue de Jesus Cristo. Né? Então, o sacerdote, tudo aqueles símbolos que nós lemos agora em Hebreus 9, tinha um simbolismo. Né? Tudo aqueles itens tinham um simbolismo. Sim. Então, o castiçal representava o Espírito Santo, a mesa de 12 pães representava ali o povo de Israel, né? A arca da aliança representava ali a presença de Deus, o trono de Deus, e tantos outros símbolos, né? O pão, Jesus, o pão da vida, e assim por diante. A água, né? Jesus, a água da vida. A água da vida. Onde, na parte do pátio, porque aí, nessa passagem que nós lemos, eles falaram, a passagem mencionou com detalhes a parte do Santo e do Santíssimo. Exato. Mas na parte do pátio, que era onde o povo de Israel poderia estar, ali tinham mais dois elementos importantes. Um era a pia de água e o outro era o altar de sacrifícios, né? Então, ali o próprio sacerdote, ele fazia o sacrifício dos animais e ele podia se lavar ali, podia lavar o rosto, podia lavar as mãos, antes até dele adentrar no lugar santo. Tudo isso simbolizando o quê? Que Jesus nos lavaria em nossos pecados, assim como havia aquele tanque, e o altar de sacrifício, o próprio Jesus sendo oferecido em favor do meio do seu pecado para a nossa salvação eterna. Que coisa impressionante isso. Então, Deus, queridos, Ele é um dos melhores, acho que é o melhor professor de todo o universo, porque Ele explica, queridos, de forma didática, Ele é prático, Ele não fica floreando, Ele não fica ali dando voltas, Ele é direto ao ponto. E ao mesmo tempo que Ele é direto ao ponto, Ele é prático, Ele não perde tempo e deixa a coisa muito fácil, muito mastigada para que você entenda. Basta você buscá-lo e Ele abrirá uma gama de conhecimentos sobre você sem fim, né? É uma coisa fora de série. Tudo isso para simbolizar o quê? Queridos, tudo estou fazendo aqui como um símbolo do que eu vou fazer lá na frente com o meu único Filho, Jesus Cristo, para perdão dos pecados e para a sua salvação por toda a eternidade. Que coisa impressionante isso, queridos. A gente, ao estudar a Bíblia, a gente se apaixona ainda mais por Jesus e por tudo que Ele fez e faz por nós até hoje, né? Então, queridos, esse aqui foi um resumo bem prático do que falamos sobre o santuário, e aí entra o conceito da lei cerimonial. Então, a lei cerimonial era praticamente dedicada a todo esse ritual. E aí, na pergunta 3 do nosso guia de estudos, nós entramos aqui exatamente o que eu acabei de falar. Com Jesus morrendo, com a morte de Cristo, o que ocorreria então com todo esse sistema? O que ocorreria então com toda essa lei cerimonial de sacrifício, de sacerdotes, e enfim, e afins? O que aconteceria? Então, em Daniel, capítulo 9, verso 27, nós encontramos aqui o início aí dessa explicação, dizendo assim: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana,
na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações, e virá o selador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Que é a profecia de Daniel, dizendo que Jesus viria aqui nessa terra, cresceria, se batizaria e morreria, e aí, com a morte dele, faria cessar o sacrifício. Entenda aqui, queridos alunos, o sacrifício é o quê? De animais, certo? Na outra passagem, Efésios capítulo 2, verso 15, fala assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Presta atenção nisso, queridos alunos, ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Lembrando, queridos, que a palavra aqui, ordenança, aqui se refere ao sistema de sacrifícios que existiam ali na época do povo de Israel, ok? Então, remete a isso e a gente vai concluir essa pergunta. Em Colossenses 2, capítulo 2, verso 14, fala assim: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, repare aqui novamente a palavra ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Ok? Então, lendo essas três passagens, a que conclusão chegamos aqui? Vamos colocar verdadeiro ou falso? Então, o que ocorreria com a lei cerimonial? Ela continuaria em vigor? Verdadeiro ou falso? Falso. Ela foi pregada na cruz juntamente com Jesus. Exatamente, professor Denilson. Ela seria cancelada? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, ela seria cancelada. E essa lei nunca existiu? Foi balela? Foi historinha de contos de criança para dormir? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, queridos. Então, a gente percebe nessas três passagens, e vocês tomem muita cautela nisso, que infelizmente muitos dos nossos irmãos, amigos de outras denominações, de outras culturas religiosas, utilizam essas passagens para afirmar que a lei não mais necessita, ela não existe mais. Inclusive a lei dos 10 mandamentos, que ela está cancelada, que ela não tem mais validade. E aqui vocês repararam, e eu frisei aqui o termo ordenança em duas delas, para enfatizar o seguinte, que a lei que foi abolida, a lei que foi cancelada, está claramente diferenciando a lei cerimonial, ou seja, a todo aquele sistema de sacrifícios que existia no passado, que simbolizava o verdadeiro sacrifício feito por Jesus, o qual ele fez, e que agora, Jesus fazendo esse sacrifício verdadeiro e único, não há mais necessidade de eu chegar a uma igreja hoje, como o Denis perguntou antes para mim, de eu trazer um cordeirinho, de trazer para o pastor, como eu Jesus, olha, mate esse animal aqui, para que perdoe o pecado que eu cometi ontem na minha casa. Não há mais necessidade disso. Eu simplesmente, me colocando em joelhos, pedindo perdão sincero a Jesus Cristo, ele está hoje no santuário, está intercedendo por mim e por todos vocês, junto ao Pai, para que esse pecado seja perdoado sem a necessidade de sacrifício de animais. O próprio sacrifício dele é o suficiente. É como se, no momento que eu peço perdão a Jesus, ele chega diante do Pai, quando ele fala assim: Pai, veja as minhas mãos com marcas da cruz. Eu morri pelo Jaime, eu morri pelo Denilson, eu morri por você que está acompanhando aí. Então, Pai, por favor, perdoe o pecado dele ou dela. É mais ou menos assim que isso funciona. Verdade, professor. É muito importante isso, porque eram rituais arraigados, orientados por Deus, para que o povo dele na terra, até a chegada e o nascimento e a morte de Cristo na cruz, utilizasse esse tipo de procedimento, de ritual, para que eles não se esquecessem que um Salvador viria e salvaria a todos. Muito bem. Vamos seguir aqui, então, queridos, na pergunta 4, então, adentrando um pouco mais nesse conceito das leis, né? Se a Bíblia, então, ensina, como nós já falamos, claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz, ali por meio de Jesus, o que dizer, então, da lei dos 10 mandamentos? Será que ela fez parte desse processo? Será que ela não fez?
qual que é a relação entre a lei dos 10 mandamentos e as leis cerimoniais? Nós encontramos, então, essa resposta na Bíblia, obviamente, em Mateus capítulo 5 e o verso 17. Aqui são as próprias palavras de Cristo dizendo ali aos grandes doutores da lei, dizendo exatamente a missão de Jesus, uma das missões de Jesus, né? Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Interessante esse comentário, esse dizer de Jesus, professor Denilson, porque Jesus aqui, ele não veio trazer algo novo, nunca visto por ninguém. Jesus veio simplesmente cumprir a palavra de Deus. Ele veio cumprir a profecia já escrita lá desde Gênesis capítulo 3, verso 15, que ele viria esse mundo e salvaria todo o pecado e dor. E além disso, cumprir ou observar a lei como deveria ser observada por aqueles daquela época que trataram a lei como algo pesado, algo difícil, criaram ainda mais 613 regras em cima da lei de Deus, para que o negócio fosse tão pesado, tão difícil de ser cumprido. Jesus veio mostrar na prática como se deveria guardar. Com simplicidade, né, professor? Exatamente. Acho que esse detalhe que o professor Denilson citou é muito importante. Ele veio com simplicidade a cumprir isso. Então, por isso que ele cita aqui nessa passagem a lei ou os profetas, se referenciando ao quê? Ao Pentateuco. São 5 livros da Bíblia. Então, Jesus não veio cancelar tudo aquilo que estava escrito, ele veio para cumprir. Para cumprir. Então, respondendo a pergunta 4 aqui, preenchendo os campos aqui em vazio, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Então, com isso, queridos, já que nos denota de que Jesus encerrou a lei cerimonial, mas validou e assinou embaixo a continuação, claro, de forma eterna, da lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Então, professor Jaime, assim, de uma forma prática e resumida, nós podemos dizer que as leis cerimoniais não foram canceladas, elas foram encerradas com a morte de Cristo na cruz. Não é? Exato. Elas tiveram a sua finalidade, com tudo que nós já estamos falando aqui hoje, já estamos explicando, mas a lei moral, né, que é ao qual se refere ali a lei e os profetas, esta lei, as palavras do próprio Cristo Jesus, quando viveu aqui nesta terra. Ele não veio revogar, simplesmente ele orientou a todos que nós a cumpríssemos. E sobre essa questão aí das, quantas são? 613. 613, as criancinhas judias, né, hoje em dia, quando nascem, elas colocam 2 cordinhas, assim, em volta aqui da cintura e que desce um pouco pela lateral das calças, que tem 613 nós, que representam essas 613 leis cerimoniais que eles ainda cultivam. Interessante isso, né? Muito interessante a cultura, né? Como isso eleva, né? Muito bem, queridos. Na pergunta 5 do nosso guia de estudos, a gente vê aqui a postura, né, de Jesus. Já falamos um pouco dela, mas vamos aqui na Bíblia encontrar qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral, ou seja, a lei dos 10 mandamentos, tá bom? Vamos encontrar isso em João capítulo 15, verso 10 e Tiago capítulo 2, versos 10 a 12. Então, em João capítulo 15, verso 10, diz assim: se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então perceba aqui que Jesus já faz uma ligação um pouco mais profunda entre o amor e a lei. E ele fala assim: olha, assim como eu amo meu Pai, eu quero guardar a sua lei. Né? Então é muito simples. Se o filho quer ser obediente ao pai, ele ama o pai, ele vai obedecer. Ele vai obedecer aquilo que o pai orienta. Né? Interessante, é um processo de amor, né? Tanto é que a palavra amor, nesse verso, aparece 2 vezes. Verdade. Não é? Então, guardar a lei de Deus é um processo de amor. É um processo de reconhecimento pelo sacrifício que ele fez na cruz por nós. Muito bem citado. E a outra passagem está em Tiago, capítulo 2, versos 10 a 12, fala assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se tornou culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás.
mostrando aqui, queridos, que a lei, por mais que tenham 10 mandamentos, todos estão ali interligados como se fosse uma corrente, como foi falei na live passada. Se nós quebrarmos um elo dessa corrente, professor Denilson, essa corrente não tem mais uso, não tem mais função. E a mesma questão também referente aos 10 mandamentos. Eu não tenho que guardar 8, 9 ou 7. É 10. A conta de Deus, Denilson, é interessante. Pela conta do homem, 10 menos 1 é 9. Isso. Né? Mas na conta de Deus, 10 menos 1 é 0. É 0. É 0. Ou seja, é tudo ou nada. Exato. Sabe, professor Jaime, interessante essa sua observação. Eu me recordo quando eu comecei a estudar a Bíblia, né, muito criança ainda, e eu lembro que tinha uma figura que me mostrava assim, que era a pedra dos 10 mandamentos, né? Aquela figura da pedra dos 10 mandamentos escrito pelo próprio dedo de Deus, né? E ali tinha uma pessoa que chegava com um ponteiro e uma marreta e dava uma marretada e aquela pedra da lei quebrava inteira, né? Então, é exatamente o que você falou. Não tem como nós, né, deixarmos de cumprir um dos mandamentos sem que afete o princípio da guarda da lei como um todo. Muito bem. Nós vamos abordar isso, como já falei aqui, na próxima live em mais detalhes, tá ok? Então, segurem aí sua ansiedade. Então, respondendo a pergunta 5, então, o nosso guia de estudos, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Então, aqui, como nós falamos, a importância da guarda dos 10 mandamentos ou lei moral. Professor, temos aqui o pastor Everaldo, aqui da nossa comunidade conosco. Valdinha Mello está aqui, também está dando boa tarde. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, estamos aqui para tentar ajudar você a entender melhor a Bíblia. Muito bem, querido. Não tenham vergonha, tá? Muito bem, vamos lá. Na pergunta 6, então, nosso guia de estudos, faz uma pergunta muito interessante, até capciosa. Né? Dependendo da forma que você responde, você pode ali se dar muito bem ou se dar muito mal. Né? Será que a fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Normalmente, para muitos cristãos, isso é um fato. Alguns falam assim, olha, eu creio em Cristo, eu sou salvo pela graça, ponto. Não há necessidade de observar nada, de fazer nada, eu vivo livre, eu vivo de acordo com os meus pensamentos, com as minhas ideias. Será que esse é um conceito que realmente Deus aceita e a Bíblia confirma? Vamos ler aqui em Romanos capítulo 3, verso 31. O apóstolo Paulo deixou muito claro essa questão. Ele fala assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Qual é a resposta dele? Não, de maneira nenhuma. Antes, o que ele faz? Nós confirmamos a lei. Então, respondendo a pergunta 6 aqui, vamos fazer um comentário. A fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os mandamentos? Sim ou não? Não. E por que não? E aí entra o detalhe. É uma pergunta objetiva, né? Sim ou não? Mas tem que ter um porquê. Por que isso? Não é? Queridos, no mundo teológico em geral, as pessoas confundem muito entre o conceito de graça e lei. Né? Alguns falam, não, nós vivemos a lei, que são os legalistas. Não, vivemos pela graça. Né? Existem os dois extremos. E o que dificilmente encontramos hoje, professor Demirson, é o equilíbrio. Então, sempre encontramos os extremos, o extremo direito, o extremo esquerdo, mas não encontramos o centro, que é o que Deus pede de nós. Centralidade, equilíbrio em tudo em nossa vida, inclusive na compreensão da palavra de Deus. Então, ser salvo pela graça de Cristo é um detalhe, ponto. Isso é fato. Eu sou salvo pela graça? Eu sou salvo pela graça. Jesus remiu meus pecados? Sim. Amém. Ponto. Agora, como você vai viver essa vida de salvo? Como você vai viver essa vida de graça? Como é que eu demonstro isso? Observando os mandamentos. Então, é algo interligado. Totalmente interligado. E reparem, queridos, um comentário aqui, até conversando um pouquinho antes com o professor Denilson. Se vamos pegar os conceitos, nós já falamos aqui em outras lives. O que é pecado? De acordo com a Bíblia, pecado é o quê? A transgressão do quê? Da lei. Se a lei é anulada ou ela não precisa ser guardada, obviamente, a que conclusão eu chego? Então, não há pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, eu não preciso de sacrifícios. Não preciso de sacrifício, se não preciso de sacrifício, não preciso de quem? De Jesus.
Se não precisa de Jesus, eu não preciso de salvação. Se não preciso de salvação, eu não preciso da Bíblia. Eu não preciso de nada disso. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de fé, não preciso de nada. E aí, tudo fica sem sentido. Reparem, então, queridos, como esse assunto, se nós aprofundarmos ele e queremos separar as coisas, fica complexo, fica difícil. Então, queridos, a fé em Cristo não anula a nossa obrigação de seguir os mandamentos. Muito pelo contrário, nos dá ainda mais incentivo, amor, né, em segui-lo pelo que Cristo fez por nós. Né? Verdade, professor. E ainda seguindo essa linha aí de uma vez salvo, salvo para sempre, não é? As pessoas falam, eu fui salvo pela graça, então sou obrigado a guardar a lei. Não, realmente você não é obrigado a guardar a lei. Porque Deus criou você, a mim e a qualquer um de nós com livre-arbítrio. Você decide o que você quer fazer. O que acontece é que uma vez que você aceita, através da justificação pela fé, a graça da salvação de Cristo, você vai guardar a lei de uma forma absolutamente espontânea, natural, com prazer e com amor. Verdade, professor Denilson. É uma demonstração do grande amor que Cristo fez por você. Você ser obediente. Né? Muito bem, queridos. Então, chegamos à última pergunta, a penúltima pergunta do nosso estudo, é a pergunta 7, que aqui faz uma pergunta bem interessante. Então, depois de tudo isso que nós lemos e estudamos, o que Jesus então espera de nós, seus seguidores? Nós vamos encontrar aqui algumas passagens referentes a isso. Vamos ler? Em 1 João capítulo 2, verso 6, fala assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, ou seja, andar como Jesus andou. Em 1 João capítulo 5, versos 2 e 3, complementa: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A própria Bíblia falando que observar os mandamentos não é pesado, não é difícil. Por quê? Porque primeiro tem que ter o amor a Deus, o amor a Cristo, ok? Em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, fala assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. A Bíblia fala que é um dever temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, respondendo a pergunta 7 aqui, vamos preencher as lacunas em branco. A suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Quando amamos a Deus, guardamos os mandamentos que não são pesados. Acho que essas 3 passagens, Rodrigo, são muito claras. Muito claras, é uma coisa automática, não é, professor? O nosso coração, uma vez preenchido pelo amor de Deus, pela esperança e a certeza da salvação, não é? Nós passamos a guardar os mandamentos, e isso não é uma coisa pesada, é uma coisa, pelo contrário, prazerosa. Muito bem. E caso você, querido amigo, irmão aí que está aí nos assistindo, caso você já pense assim, Jaime, mas tem alguns mandamentos que eu não consigo observar, o que está acontecendo? Fala para você, calma, respira, conta até 10. Primeira coisa que tem que fazer, busque a Jesus. Aprenda a amar a Jesus, seja íntimo de Jesus. Mas como eu faço isso, Jaime? Com estudo da Bíblia, com oração, com testemunho, tudo isso, toda essa receitinha de bolo serve para que você seja íntimo de Jesus, que Jesus seja o seu melhor amigo, e quando você é o seu melhor amigo, como o professor Demilson muito bem comentou, você começa naturalmente a observar os mandamentos, e isso você não fica preocupado, você não fica temeroso se você cumpriu, se você não cumpriu, que muitas pessoas têm sérios complexos psicológicos, né, professor Demilson, porque elas ficam assim, ali na letra da lei, no pé da lei: olha, se eu desviar 1 centímetro, eu estou perdido. Se eu fizer isso, eu me condeno, eu me culpo, eu fico ali com a carga, com toneladas de quilos nas minhas costas. Não, Jesus, Deus, Espírito Santo não quer que você faça isso. Primeiro, ame a Deus. E aí você vai ver os benefícios de amar a Deus, que é guardar os mandamentos de forma livre, leve, tranquila e feliz, que é exatamente o questionamento da nossa última pergunta dessa tarde, né? Que refere ao seguinte: quais são então os benefícios daqueles que são obedientes aos mandamentos de Deus?
Livro de Salmos, queridos. Inclusive, ultimamente, eu participei do projeto Reavivados, né, participo, e acabamos de passar há pouco tempo o livro de Salmos. E nós estamos em Provérbios. Realmente, queridos, Salmos encontra ali promessas maravilhosas daqueles que querem ser obedientes a Deus. Vamos ler uma delas? Está em Salmos, capítulo 19, versos 7 a 11. E reparem só, queridos, da bênção que Deus está guardando para você, se você for obediente a Ele. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Olha que promessa maravilhosa que nós encontramos na Bíblia. Então, quais são os benefícios? Alegria, restauração e grande contentamento, grande felicidade nós encontramos ao estudar a Bíblia, ao estudar a palavra de Deus. Perceba, queridos, que você só tem a ganhar com isso. Você ganha sabedoria, você ganha clareza em suas visões, em sua visão da vida, tudo, só bênção, só alegria. Você está disposto a receber essa alegria? Eu estou disposto a receber isso, porque é a consequência natural de ser salvo para a honra e glória de Deus. Né? Então, queridos, são benefícios que aqui não tem como expressar. Cada um aqui sabe a sua experiência pessoal com Jesus e sabe o que tem ganhado de ficar ao lado de Cristo. E, infelizmente, aqueles que não têm que ficar ao lado de Cristo, né, professor Denilson, têm recebido as consequências de suas escolhas. Né? E não tem nenhuma esperança. Né? É verdade, esse é o principal. Então, queridos, vamos então finalizar isso tão interessante da palavra de Deus, com o nosso compromisso de fé dessa tarde, tá bom? E o apelo que fica aqui, primeiro, que você continue estudando conosco a Bíblia, temos muito mais a aprender, e que principalmente, queridos, nós tenhamos a visão diferente do que é a vida, do que é a lei para a nossa vida, tá ok? Então, vamos ler aqui o nosso compromisso de fé, e ao ler, você pode, aí, quando você estiver, levantar a mão ou escrever aí nos comentários do Facebook, do YouTube, #EuCreio, ok? Vamos lá, vamos ao nosso compromisso de fé dessa tarde. Aceita, então, que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral. #EuCreio. Amém. Parabéns, queridos, pela sua decisão. Creio também que Jesus está me guiando para conhecer toda a verdade. #EuCreio. Se não estivesse lendo isso, você não estaria aqui conosco nessa tarde estudando a palavra de Deus. E, finalmente, quero, a partir de hoje, seguir os mandamentos de Deus. #EuCreio. Eu quero seguir, porque só tenho a ganhar com isso. Bom, queridos, este então foi o estudo da tarde de hoje, tá ok? No próximo, então, estudo, número 15, nós vamos falar sobre a lei moral, com o professor Denilson aqui, seguindo a aula juntamente com os comentários do professor Túlio. E você aí, do outro lado, fique em paz e continue conosco estudando a Bíblia, não desista, ok? Lá no final você terá um grande galardão, que é a vida eterna prometida por meio de Jesus Cristo. Convido a você então nesse instante que vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração em agradecimento ao nosso Deus. Vamos orar? Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nosso muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos deu essas leis para nos guiar, para nos orientar, para mostrar que o Senhor só quer o nosso melhor, só quer o nosso bem. Portanto, ó Pai, nos ajuda cada dia a te amar de todo o coração, de toda a verdade, e assim, Senhor, naturalmente observar os teus preceitos, para que assim, nossos alunos aqui, todos juntos, possamos naquele grande dia estar contigo nas noções celestiais. Amém. Guarde todos os alunos aqui que estão assistindo essa live, aos amigos que estão acompanhando, dê cada dia a eles a sabedoria e instrução do teu Santo Espírito,
para que a cada dia entreguem suas vidas a Ti. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Tenham uma ótima tarde e esperamos você na próxima live. Uma boa semana a todos. Sábado que vem, aguardamos vocês aqui conosco. Um abraço. Tchau, tchau. E o sol se pôs no coração, eu já não pude suportar. Senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim, ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho.